Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana especial, semana de trabalhos avaliativos. Muito trabalho para fazer, hein? Nosso trabalho do quarto ano será sobre os indígenas, os povos indígenas. Nós falamos sobre os indígenas tanto no livro Marcha Criança, quanto no livro de História do Ceará. Então, por isso que esse tema foi escolhido. Eu vou relembrar um pouco de tudo que a gente estudou e em seguida eu explico como deve ser feito o trabalho, tá bom? Então vamos lá, vocês vão pegar os dois livros, História Marcha Criança e História do Ceará. Mas comecem abrindo o livro Marcha Criança, na página 53 e 54, os povos indígenas brasileiros. Esperar um tempinho para vocês abrirem o livro. Antes eu vou aqui perguntando como é que tá a vida, como tá a família. Estou com muita saudade de vocês, muita. Mas vamos sair dessa e em breve estaremos juntos na nossa escola. E aí, ok? Vamos lá. Os povos indígenas brasileiros. Em 1500, quando os europeus aqui chegaram, encontraram uma população indígena que vivia de um modo muito diferente do deles, né? Vivia muito diferente. No decorrer da ocupação, muitos indígenas foram mortos, né? Porém, muitos também morreram com as doenças trazidas pelos europeus, já que os índios se curavam com remédios feitos de plantas, de ervas, né? Eles não tinham anticorpos suficientes para as doenças dos brancos, como eles falavam, né? Os povos indígenas não deixaram registros e tudo que nós sabemos deles é através de relatos dos portugueses, de pesquisas arqueológicas e também dos costumes dos índios atuais, das tradições dos índios atuais. Esses indígenas eles viviam em agrupamentos e esses agrupamentos foram chamados pelos portugueses de aldeias. E na aldeia tinha um chefe, um líder, que era chamado de cacique. Ele tomava todas as decisões referentes à guerra ou diversas situações. Estima-se que no Brasil haviam, naquela época do descobrimento, 4,5 milhões de indígenas habitavam o território brasileiro. E aí, nas páginas 56, 57 e 58, nós falamos um pouco sobre a cultura indígena, né? Apesar de todos terem parecido a mesma maneira de viver, mas eles tinham modos, né? Modos de vida diferentes. De uma aldeia para outra tinha algum costume diferente. De forma geral, os povos indígenas acreditavam em vários deuses. E na aldeia, o pajé era o responsável, era um líder religioso e curandeiro, e essa função existe ainda hoje. Então eles tinham o cacique, que era o administrador da aldeia, tomava todas as decisões de diversas situações sobre batalhas e guerras, e tinha o pajé, que era o líder religioso, o curandeiro da aldeia. Muitos povos indígenas tinham o costume de dormir em redes, andar nus e usar enfeites com penas coloridas, dentes de animais, sementes e pinturas feitas com tintas extraídas dos vegetais. Eles confeccionavam diferentes tipos de instrumentos, armas e também utensílios de cerâmicas. Tudo era feito por eles. Na aldeia, as funções eram divididas, né? Digamos, os afazeres. As mulheres plantavam, faziam a comida e cuidavam das crianças. Os homens caçavam, pescavam e defendiam a aldeia. E as crianças aprendiam todas essas tarefas com os mais velhos. As crianças também na aldeia fabricavam seus próprios brinquedos. Nós estudamos isso no livro de História do Ceará. Fabricavam seus próprios brinquedos desde cedo e fabricar o brinquedo já era parte da brincadeira.
né? E eles criavam suas próprias brincadeiras também. Hoje em dia, as aldeias são bastante diferentes. Os indígenas não vivem mais em ocas. Muitos deles vivem em casas feitas de madeira ou até mesmo de alvenaria, que é cimento e tijolo. E os indígenas, em especial os mais jovens, já adquiriram hábitos da modernidade, como usar celular, internet. Porém, ainda existem no Brasil índios que vivem totalmente isolados na mata e não têm contato nenhum com uma pessoa não índio. Os indígenas têm grande preocupação em manter as suas tradições e cultura. A maior parte deles vivem em terras indígenas ou reservas, que são áreas reconhecidas pelo governo para uso da própria população indígena. No livro de História do Ceará, a partir da página 44 até a 48, nós estudamos sobre os índios e a luta pela posse da terra, né, dos índios cearenses. Das 22 nações indígenas que habitavam o Ceará, restam apenas 14, e desse total, apenas 4 conseguiram provar sua etnia indígena. A rotina dos índios cearenses segue o fluxo dos excluídos. Não faltam moradia digna, oportunidades de emprego e sobra preconceito. Desde o início da colonização, o contato entre os europeus e os povos indígenas que habitavam o Ceará foi marcado por uma luta permanente. De um lado, os brancos, que procuravam a todo custo impor sua cultura e se apossar das terras indígenas. Do outro lado, os índios, que resistiam às imposições culturais dos invasores europeus. Atualmente, os índios cearenses lutam pelo seu reconhecimento como povo indígena. Para isso, algumas lideranças têm participado ativamente de reuniões e de encontros, cursos de formação de líderes indígenas, cujo tema principal é a demarcação de suas terras. Ainda hoje, os índios lutam pelo reconhecimento de sua identidade étnico-cultural e pela demarcação de suas terras, embora esse seja um direito reconhecido pela Constituição Federal de 1988. Os índios resistiram a toda forma de exploração e continuam resistindo e preservando sua identidade, suas crenças e seus rituais. Então, gente, os povos indígenas são de uma grande importância para a nossa história, né? Tantos hábitos nós adquirimos com os povos indígenas, principalmente nós nordestinos, adquirimos tantos hábitos e é muito importante a gente estudar e cada vez mais se aprofundar e reconhecer, estudar e reconhecer a importância desses povos para a nossa história. O trabalho avaliativo que vocês vão fazer é fácil, mas vai ser de duas maneiras. Vocês vão fazer uma maquete de uma aldeia indígena, de como era antigamente, com ocas, né? Porque como estudamos, as aldeias atualmente são diferentes. Os índios vivem em casas feitas de madeira, de alvenaria. Então, vocês vão fazer uma maquete de uma aldeia, como antigamente, e gravar um vídeo falando um pouco sobre os povos indígenas, o que você absorveu, do que você mais achou interessante. Você vai me explicar um pouco de tudo que nós já estudamos sobre os povos indígenas. Esse trabalho, imagem da maquete, foto da maquete e o vídeo tem que ser enviado para o meu WhatsApp, professora Roberta, até o dia 23 de junho, próxima terça-feira, tá? Ao enviar, coloquem nome e turma, porque muitas vezes vocês mandam a tarefa, o número é o da mãe de vocês ou não está gravado no meu celular, e às vezes eu não sei quem é, às vezes eu pergunto, muita gente já manda dizendo quem é, mas é melhor que coloque o nome completo e a série, quarto 1, 2 ou 3. E ao ver a imagem e o vídeo, eu vou dar a nota de vocês
Então, vocês vão enviar foto e vídeo. Foto da maquete de uma aldeia indígena e o vídeo explicando alguma parte, algum conteúdo sobre os povos indígenas, certo? Se tiver alguma dúvida sobre o trabalho, pode perguntar, pode mandar mensagem, pode ligar, tá bom? Que eu tiro todas as dúvidas. E a avaliação será feita, né? A nota será dada mediante a imagem da maquete e o vídeo. Então, se mandar só a maquete, vai ter metade da nota. Se mandar só o vídeo, vai ter metade da nota. A nota é a junção dos dois, maquete e vídeo, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula. Muita saudade de vocês. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.